Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vinda. Eu vim contar hoje para vocês aqui um pouquinho de como foi a minha trajetória para chegar a ser doula e de como eu me descobri nesse propósito de vida, né? Como essa missão chegou até mim. Eu conheci uma pessoa muito especial na minha vida, que é a Fernanda Leite. Hoje nós somos, além de amigas, parceiras de trabalho. E a Fernanda foi quem introduziu, quem me apresentou para a humanização do parto. Eu estava fazendo um curso de permacultura, meu esposo estava dando o curso e ela estava coordenando esse curso na organização. E a Fernanda trouxe uma palestra durante o curso, tinha um dia de palestra livre, de tema livre, e ela trouxe uma palestra a respeito da humanização do parto. E eu fiquei encantada, assim, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu era bem jovem, recém-casada, e foi assim, providencial, chegou nesse momento da minha vida esse assunto. Depois desse contato com a Fernanda, eu consegui, dentro desse curso, fazer uma troca numa feira de trocas e consegui uma doulagem com ela. E ela começou então a me acompanhar. E nesse processo, eu falei para ela: um dia eu quero engravidar. E como ela tinha falado muito a respeito da preparação que a gente pode fazer até antes da gravidez, né, no sentido de termos condições de sermos pais e mães mais conscientes desde a pré-concepção, eu comecei a fazer esse trabalho com ela, então, de pré-concepção. E nesse trabalho ela me chamou, depois de alguns meses, para fazer um curso de doula, porque ela identificou esse interesse em mim. E quando eu fiz então o curso de doula em 3 módulos, pela Associação de Doulas de Dourados, né? E foi um momento assim de grande descoberta para mim, de muita emoção durante esses 3 módulos do curso, porque desde o primeiro módulo assim eu senti que eu estava me encontrando com a minha missão de vida, que eu já estava procurando há algum tempo. A minha formação, né? Eu sou bióloga, eu me formei em 2005 e eu sempre fui apaixonada assim pelo ser humano, pelo comportamento humano, e eu fiquei muito em dúvida sobre o curso que eu ia escolher na época de fazer a faculdade, porque a minha mãe queria muito que eu fizesse medicina, mas eu tinha crenças muito limitantes e bloqueadoras a respeito do que seria o dia a dia, né, de uma médica, de atender em hospital, de lidar com momentos de muito estresse, de muita pressão, né, e de lidar com a vida e a morte, e de lidar com doenças todos os dias. Eu pensava que seria um ambiente muito pesado para mim, que não era isso que eu buscava. A minha ligação era com a vida. E eu queria muito cuidar das pessoas, queria muito conhecer mais da medicina, mas eu não me via na profissão. E a minha mãe ainda insistia: mas então faz enfermagem. Eu falei: mãe, é o mesmo contexto, né? Não tem, eu não quero isso para mim como profissão, como forma de vida depois. E aí eu fiz então biologia, um dos cursos que eu fiquei muito abalada para fazer e cheguei até a fazer inscrição no vestibular na época, era o de psicologia, porque também estava muito ligado com essa minha vontade de conhecer melhor o ser humano. Mas eu também tinha muita vontade de conhecer a natureza, de pesquisar, de realmente estar mais próximo da natureza, de conhecer mais. E aí eu fiz biologia. E fazendo o curso de ciências biológicas eu me identifiquei com muitas coisas, mas depois do curso, trabalhando como educadora, porque eu sou educadora, né, eu vi que ainda não era bem o que eu não tinha achado bem ainda o que eu queria fazer como pessoa no mundo, assim, de deixar a minha contribuição aqui na Terra. Mas quando eu fiz o curso de doula, meio que sabe como cai quando cai uma ficha assim? Eu falo: nossa, se eu soubesse que isso existia 10 anos antes, eu teria seguido um caminho diferente. Porque foi 10 anos depois, né, de eu escolher o curso de biologia e me tornar uma bióloga, foi que eu descobri que eu queria trabalhar com nascimentos, eu queria trabalhar com partos. E eu fiquei tão encantada assim com o mundo do parto e do nascimento,
e principalmente por conta da humanização do parto, desse movimento político, né? Que me tocou tanto. E eu me vi nesse lugar de auxiliar as mulheres a trazerem seus filhos ao mundo como uma missão. E aí eu falei, nossa, se eu soubesse disso antes, mas tudo chega no momento certo na vida da gente, né? Eu acho que nada é por acaso. Todos os encontros e desencontros que eu tive na minha vida, com certeza, foram por algum motivo e me ensinaram de alguma forma. Então, gratidão, universo, por tudo que aconteceu do jeito que foi, do jeito que é. E eu tive essa oportunidade, então, de fazer esse curso de doula. E quando eu me formei, eu morava numa cidadezinha no interior do Mato Grosso. Uma cidadezinha bem longe, assim, lá na ponta do mapa do Mato Grosso, sabe? Aonde a humanização do parto não tinha chegado ainda. Haviam pouquíssimas mulheres na cidade que tinham tido algum contato, sabiam o que significava isso e que estavam procurando um parto natural, que queriam, né, uma doula. E eu era então a primeira doula que apareceu na cidade, a primeira doula formada. E eu fui então começar a fazer um trabalho de educação perinatal com essas famílias que eu conhecia, né? Chamei as mulheres então e as famílias para participar de uma roda que a gente nomeou de Roda da Lua e começamos a nos encontrar quinzenalmente e estudar a respeito do parto e através desse olhar da humanização. Quando isso aconteceu, foi também um momento muito importante para mim, porque eu tive o contato direto com essas famílias. E aí eu passei então a doular essas mulheres, a fazer parte, né, do plano de parto dessas famílias e a fazer o atendimento mesmo dessas famílias. E nessa prática, eu ainda não era mãe, né, e já estava doulando as mulheres, e foi um processo muito interessante para mim. Eu comecei, a cada mulher que eu atendia, a cada doulagem que eu fazia, eu entendia um pouco mais, né? No começo ainda muito crua, sem muito conhecimento prático, mas com muita vontade de auxiliar, com muita disposição para fazer tudo que eu tinha aprendido e principalmente com disposição e boa vontade do meu coração de fazer alguma coisa pelas mulheres, né? Mas muito crua ainda, assim, as minhas primeiras doulandas que me perdoem, mas eu era muito crua ainda para poder ter uma condição de auxiliar as mulheres. E não era porque eu não era mãe, era porque assim, eu era uma doula jovem que ainda não tinha muita experiência, né? E não tinha observado muitos partos ainda. Então eu tinha, com essa pouca experiência, era o que eu podia, né, o que eu podia oferecer naquele momento. Com o passar do tempo, atendendo mais mulheres, vivenciando mais o atendimento do parto em si e da preparação para o parto, que a gente aprende muito também nessa preparação, né? Estudando cada vez mais da fisiologia do parto, de como funciona a gestação, das emoções que passam e das situações que cada família vivencia durante essa espera, né? Essa geração, essa gestação. Tudo isso é um grande aprendizado. E eu fui me encontrando cada vez mais nesse processo, me apaixonando cada vez mais pela doulagem, né? Pelo serviço de doular, até que chegou um momento que eu também quis me tornar mãe, né? Quis ter o meu momento de maternidade. E aí eu me preparei. Na cidade que eu morava não tinha doula, eu era a primeira doula, mas tinha uma amiga enfermeira que tinha acabado de fazer o curso de doula e ela me atendeu no meu primeiro parto. Ela também não era mãe ainda e foi assim um parto lindo, maravilhoso. Foi um dos primeiros, um dos primeiros porque eu já tinha atendido outros, né, nessa altura do campeonato, mas foi um dos primeiros partos domiciliares naturais que teve na cidade que eu morava, porque ainda não tinha equipe de parto na cidade, né? E aí eu trouxe uma parteira para poder. Importei a parteira lá da Bahia para poder me auxiliar no meu parto e assim tinha já uma doula, que não era eu, que era a Camila Sala, que foi eu fui a primeira mulher que ela atendeu depois que ela fez o curso de doula, né? Então assim, na cidade que eu morava, começou a ter um movimento de humanização do parto na prática, né, nos partos em si. E
poucos dias depois de mim, teve uma outra amiga que pariu em casa também, com a mesma com a mesma parteira, né? E também com uma doula que acompanhou ela, assim, uma amiga que não tinha feito o curso de doula, mas que acompanhou como uma doula, né? E, e assim, então, a partir desse primeiro parto que eu tive, né, dessa primeira experiência, eu fui pesquisando cada vez mais, atendendo outras famílias e me encantando cada vez mais com esse servir como doula. E a minha vida, né, teve vários movimentos que aconteceram, várias mudanças de cidade, de projetos de vida e de trabalho. E eu tive o meu segundo filho, tive o meu terceiro, e cada experiência foi acrescentando para mim, na minha condição também de auxiliar as mulheres, de atender cada vez de forma mais presente, mais consciente, sabendo o que fazer e o que não fazer, respeitando, né, o protagonismo da mulher, incentivando a mulher a descobrir a sua própria potência. E aí, cada uma das famílias que eu atendi, eu tenho assim uma gratidão, guardo no meu coração cada uma das experiências como uma pérola para o meu colar da vida, assim. E gratidão também a todas as doulas que me ensinaram através das suas próprias experiências e das que me atenderam também, das trocas que a gente faz, né? Entre nós, entre parcerias que a gente faz, entre relatos. Tudo isso tem construído muita coisa importante para mim, para eu chegar ao ponto de hoje poder oferecer um pouco mais do que eu oferecia no início, né? Como doula. E é isso, assim, a minha trajetória, resumidamente, é essa. Eu conto em outros momentos como é que foram os meus partos e o que o meu conhecimento como doula também auxiliou nesses processos de nascimento dos meus filhos, né? E de como isso influencia também, cada um dos meus partos influenciou na minha visão como doula, do meu atendimento com outras famílias, né? Da importância de incluir todos os membros da família. E depois eu fiz uma formação em constelações familiares, que é também um dos trabalhos que eu realizo hoje, e que tudo isso foi, né, fazendo parte de como melhorar o meu atendimento, de como oferecer algo a mais para as famílias, desde a pré-concepção até o pós-parto, né, até o puerpério, que eu entendo que é como eu gosto de trabalhar como doula, assim, fazendo todo o processo desde o início, desde antes da concepção, preparando a mulher durante a gestação, atendendo ela durante o parto e também depois no puerpério, com todos os desafios que existem, né, nesse puerpério, da melhor forma que eu puder. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Essa pergunta foi feita para mim no meu Instagram e eu quis colocar aqui porque eu acho importante também, né, que vocês me conheçam um pouco mais. Até a próxima!